ficam na cozinha, socadinho numa pecinha na loja, porque não tem nem para onde ir, não tem uma área de descanso. Então vão chegar em casa, vão sair de casa às 7 da manhã, vão chegar em casa às 7 da noite. E isso vai até o sábado. E aí no domingo, tu tem que ter energia para cuidar da tua casa e para o lazer. Tá entendendo? Que praticamente acaba não existindo, né? Que termina não existindo. O trabalho não para. É direito, não é por nada. Isso é importante falar, que o lazer, o direito ao lazer está lá na Constituição Federal, nas cláusulas pétreas. É direito, considerado direito e garantia fundamental. E não é invenção de brasileiro louco na década de 80, com a Constituição Cidadã. O direito ao lazer está na primeira revolução, na primeira Constituição da França, quando houve a Revolução Francesa, e na Constituição dos Estados Unidos da América, lá no século XVIII, quando houveram esses processos. Então, por quê? Não é por nada, é porque o lazer é saúde. E aí falava o companheiro André do ócio, né? Do Marx, que fala do ócio, né? Tem um livro que eu recomendo também, que chama-se O Ócio Criativo, Mircea Eliade chama-se o autor. E tem o ócio criativo não é do Demasi? Do Demasi, né? Do Demasi. O Eliade, eu vou me lembrar depois. Eu estudei, a minha monografia lá na sociologia foi sobre o lazer. O ócio criativo. Tem uma teoria antropológica que diz que um determinado tipo de primata evoluiu e se transformou no que nós somos hoje, quando desenvolveu esse negócio aqui, que é o polegar opositor, que permite segurar objetos, fazer manufaturas, tá? E começou a comer carne. Isso. E aí os veganos que me perdoem, mas isso é uma teoria antropológica. Por quê? Porque aquele macaquinho ficava lá comendo folhinha, e não tinha tempo para pensar outra coisa que se alimentar. No momento que ele começou a comer proteína, ele encheu a barriguinha de carne, que, aliás, o trabalhador hoje brasileiro quase não consegue, né? E fez o quê? Dormiu, acordou e teve tempo livre, porque ele levou 12 horas para ter fome de novo, 8 horas para ter fome de novo. E durante esse tempo livre, que a boa alimentação lhe permitiu, e que esse polegar opositor lhe permitiu, ele conseguiu desenvolver o raciocínio, porque ele ficou pegando coisas e observando e foi desenvolvendo o raciocínio. Então, o tempo de lazer tem uma base antropológica, uma base científica. O ser humano precisa, sim, de lazer.